Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal! Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos trabalhar os fundamentos e os conceitos de valores, moral e ética. Esse é o nosso conteúdo da nossa aula e vamos ter como objetivo conceituar tanto os valores como a moral e como a ética e entender aí quais são a importância da ética, né, na nossa conduta diária, ok? Bom, para a gente falar sobre valores, é importante a gente entender o que são esses valores, né? Então, a primeira coisa é a gente entender que valorar é uma experiência humana, né? Então, nós somos os únicos seres, os únicos animais que valoramos as coisas, que damos valor à coisa. Então, a coisa, ela é valorada a partir de nós, né? Não existe valor em si mesmo. O valor, ele é construído pela humanidade, pelos seres humanos. Esses valores, eles são muitas vezes conceitos, juízos, né, produzidos a partir de pensamentos daquilo que é considerado certo ou errado por determinada pessoa ou por determinada sociedade. Então, o que é o valor, né, no nosso dia a dia? O valor é tudo aquilo que é importante para nós, aquilo que nós desejamos. Então, quais são os meus valores? Como que eu posso identificar o que são os meus valores, né? Essa é uma pergunta que muitos alunos falam, mas professora, o que são esses valores, né? Perceber o que são esses valores parte da sua percepção. O que é importante para você, o que você valoriza, o que você tem como exemplo, como modelo, né? Então, assim, eu estou fazendo curso de administração, técnico em administração. Por que eu estou fazendo esse curso? Porque eu valorizo a educação, porque eu valorizo uma profissão, porque eu valorizo ter a capacitação para desenvolver essa profissão. Então, estar fazendo o curso em técnico em administração demonstra para mim e para a sociedade quais são os meus valores em relação à educação, por exemplo, e em relação à profissão. Então, valorar é desejar, valorar é ter algo como referência para as nossas escolhas. Toda vez que você tem algo como referência, por exemplo, a educação, a amizade, a família, eu vou fazer isso porque é importante para a minha família, né? Então, você valoriza a sua família e por isso você trabalha, por isso você estuda, por isso você se casa, por isso você tem filhos, né? Por isso você procura morar perto da sua família. Por quê? Porque a família é um valor para você, tá? Então, é fácil da gente identificar. Valorar é desejar e é ter como referência, ok? Mas de onde que vêm os nossos valores, né? Os nossos valores, eles resultam das nossas relações como seres humanos, são em partes herdados culturalmente, como nós fazemos parte de uma sociedade e essa sociedade ela tem uma configuração, né? Por exemplo, nós vivemos em uma sociedade que tem uma configuração capitalista, né? Um sistema capitalista. Então, muitos dos valores da nossa sociedade, eles são advindos desse modelo de sistema econômico que é o sistema capitalista. Nós vivemos em uma sociedade em que a maioria das pessoas são cristãs, então muitos dos nossos valores vêm aí também da nossa religião, da nossa cultura, da maneira como nós nos configuramos também geograficamente. Tudo isso vai estar construindo e definindo os nossos valores, né? Nos dizendo de onde vêm os nossos valores. E a partir desses valores também, nós vamos sofrer na sociedade ou sanções ou aprovações, né? Então, dependendo do valor que a nossa sociedade tem, dos valores que ela tem, que nós também temos, nós vamos sofrer sanções ou aprovações com os nossos atos. Então, nós trazemos aqui para vocês
né, essa configuração aí, onde a gente vê que os valores, eles estão no centro de todas as outras questões que nós vamos trabalhar. Então, a partir dos nossos valores, nós vamos definir, por exemplo, os nossos princípios e preceitos éticos, nós vamos buscar as nossas virtudes. Então, se eu valorizo a integridade, né, como virtude, eu vou desenvolver essa integridade, a humildade, o comportamento cooperativo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Se eu tenho como valor o respeito, eu vou estar também exercendo e exercitando o respeito nas minhas relações sociais, e também a disciplina. Então, por isso que o nosso primeiro conceito que a gente está trabalhando são os valores, porque ele está no centro e são a referência para todas as nossas ações, ok? O nosso próximo conteúdo, nosso próximo conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de moral. Muitas vezes as pessoas confundem o conceito de moral e de ética, né? Então coloca lá a moral como conceito, a moral como conduta, né? Mas qual é o conceito realmente de moral? Então a moral, pessoal, ela é social, ela é construída socialmente. Então, são todos um conjunto de valores, de normas constituídos socialmente, construído pela sociedade, e que vão nos dar esse norte, né? Vai nos dizer como que nós podemos nos conduzir no nosso dia a dia. Essa moral, ela não é um código escrito, né? Elas são conceitos e valores que são passados, herdados culturalmente, passados de pai para filho, ou na escola, ou no trabalho. A gente vai recebendo essas normas. Olha, você pode isso, não pode isso é certo, isso é errado, não pode pegar o lápis do coleguinha, não pode pegar o brinquedo do coleguinha, né? Quando a gente é criança, depois a gente vai crescendo no trabalho, tem certas normas que a gente tem que seguir, que são o que nós chamamos de moral. Então, a moral nesse sentido, a gente pode ver no nosso slide, é um conjunto de normas que uma sociedade elabora para regular o comportamento dos indivíduos e organizar a sociedade. São regras assumidas pelo indivíduo para garantir o seu bem-estar, ou seja, por mais que seja elaborado pela sociedade, quando a gente nasce, essa moral já existe, a gente passa a assumir também essas normas e essas regras para garantir um bem viver, né, um bom convívio. E quais são as respostas que a moral nos responde? O que devo fazer e o que é esperado que eu faça? Então, essas duas perguntas, pessoal, o que devo fazer e o que é esperado que eu faça, diz respeito à ação do indivíduo. Então, onde é que a gente vai julgar se o indivíduo agiu moralmente ou não? Na sua ação, naquilo que ele faz. Se ele fez o certo ou se ele fez o errado. Se ele fez o certo, nós vamos considerar que a ação foi uma ação moral. Se ele não fez o certo do ponto de vista da moral social, nós vamos identificar ou vamos julgar como uma ação imoral, né? Por não seguir a moralidade social, ok? E para a gente entender e também internalizar, vamos dizer assim, essa moral social, nós temos o que nós chamamos de consciência moral. Só nós, seres humanos, temos essa consciência moral, que é a faculdade de observar a nossa própria conduta e formular juízo sobre os nossos atos passados, presentes e futuros. Então, quando é que essa consciência moral, ela age, né? Quando que a nossa consciência moral age? Ela age antes da nossa ação, quando ela vai nos aconselhar a fazer algo ou não, e ela age também após a ação, ou como uma força compensatória, ou como uma força condenatória, né? O que quer dizer isso? É aquela famosa dor na consciência, né? Então, você faz alguma coisa e aí você fala assim, puxa, eu tô feliz, eu fiz a coisa certa, eu vou dormir tranquilo, né? Então, é a sua consciência agindo e dizendo para você, olha, você fez a coisa certa do ponto de vista da moral social. Ou você vai dizer assim, nossa,
não foi legal o que eu fiz, não consegui dormir à noite, né? Então é a sua consciência moral ali lhe condenando. Então a gente nem sempre precisa de leis ou de outras pessoas para julgar o que nós fazemos. A nossa consciência moral, ela já faz isso pra gente, ela já serve aí como parâmetro, né, nos ajudando a fazer as nossas escolhas. Claro que a partir do que a gente já identificou que é a moral social, ok? Existe, pessoal, uma diferença entre 3 termos, né? Então, existem 3 termos que a gente usa aí no dia a dia, referente à moral. O primeiro termo é o termo moral, que são o conjunto de costumes e normas. O segundo termo é amoral. O que é um ato amoral, né? O que é amoral? É todo sujeito sem capacidade de escolher. Então, uma criança, uma pessoa com uma patologia mental, um estrangeiro, né? Essas pessoas, elas não têm consciência moral do que elas estão fazendo, né? Olha que a gente trabalhou o conceito de consciência moral agora há pouco. Então, eu preciso ter consciência do que eu tenho, do que eu faço, para que eu possa julgar o meu ato. Se eu não tenho consciência do ato, eu não posso julgá-lo, né? É o caso de uma criança, de uma pessoa que tem uma patologia e também de um estrangeiro que está numa cultura muito diferente da sua, não conhece a moral daquela cultura, então ele não vai ter capacidade de julgar o seu ato como certo ou errado. Então, esse ato que a gente não tem capacidade de julgar, nós chamamos de amoral. E imoral é todo e qualquer ato que nós fazemos que vai contra a moral, ok? Não vamos mais confundir esses 3 termos referentes à moral. E agora, pessoal, que a gente já conhece o conceito de moral, o conceito de consciência moral, o conceito de amoral, moral e imoral, vamos então aqui falar um pouco sobre a ética, né? Qual é o conceito de ética? A palavra ética vem do grego ethos, costume, comportamento, caráter, modo de ser, hábito, forma de vida. A ética também é conhecida como uma disciplina da filosofia, conhecida como filosofia moral ou ética, que é essa disciplina que nós estamos trabalhando aqui no nosso curso, que é um ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. O estudo do que é bom ou mal, correto ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado. No nosso dia a dia, o que a gente identifica como ética? A ética no nosso dia a dia é a reflexão que nós fazemos dos nossos atos, daquilo que a gente julga como certo e como errado, ou a reflexão que a gente faz da nossa moral, tá? Então, enquanto a moral é um conjunto de normas e regras, a ética é a reflexão que a gente vai fazer sobre a moral no ato da nossa ação, da situação, né? Então, quando eu tenho que fazer uma escolha, eu vou escolher se eu vou agir eticamente ou não, né? O que quer dizer isso? Agir eticamente ou não, né? A ética implica sempre uma reflexão pessoal sobre qualquer moral, uma revisão racional e crítica sobre a validade da conduta humana. Então, ela consiste em uma reflexão individual sobre os princípios da moral. É uma reflexão sobre os nossos atos, nosso caráter e nossa personalidade. Então, quais são as perguntas que a ética responde? Por que faço isso ou com que finalidade? Ou seja, quando nós estamos falando da ética, nós não estamos falando da ação em si. Nós não vamos julgar a ação, se a ação foi certa ou errada. O julgamento da ação é um julgamento moral. Nós vamos julgar o motivo da ação. Por que eu fiz essa ação ou não? Mas na frente nós vamos ter um exemplo que eu tenho certeza que vocês vão entender essa diferença. Ok? Eu trouxe aqui um quadro para vocês também. Esse quadro, ele traz para a gente algumas
características próprias da ética e características próprias da moral, né? Então, eles juntos aí dá para a gente perceber bem a diferença. Enquanto a ética trabalha com princípios, a moral é uma conduta específica, ou seja, a moral ela vai estar para a ação específica do indivíduo. A ética é permanente, a moral é temporal, né? A moral ela é temporal, ela é cultural. Por quê? Porque cada sociedade tem a sua própria moral. Cada sociedade constitui a sua própria moral. Enquanto a ética ela é universal, né? O que quer dizer isso? Quando a gente fala de princípios éticos como honestidade, verdade, fidelidade, ser honesto tem o mesmo significado ou o mesmo julgamento. Estivéssemos nós, por exemplo, há 20 anos atrás, estivéssemos nós em um outro país, em uma outra cultura, a honestidade, o valor da honestidade vai ser sempre o mesmo. O princípio da honestidade vai ser sempre o mesmo, né? Por isso que nós dizemos que a ética ela é universal, ela é regra. Enquanto a moral, ela é temporal e é cultural, né? Aí no quadro ainda a gente pode ver que a ética é teoria, então é a reflexão que eu vou fazer sobre os meus atos, enquanto a moral é prática, ou seja, é a minha ação, né? É o julgamento da minha ação. A ética, ela trata do bem e do mal, enquanto a moral trata do certo e do errado. Então, acho que esse quadro aí, ele traz para a gente, né, bem didaticamente as diferenças entre ética e moral. Eu espero que vocês já estejam conseguindo aí fazer essa diferenciação. Aí a gente traz novamente aqui para vocês o conceito de moral e de ética junto, né, nesse slide, no próximo slide, onde a gente coloca que a moral é o conjunto de comportamentos e normas constituídos socialmente, que costumamos aceitar como válidos, enquanto a ética é a reflexão sobre por que consideramos os valores e a moral válidos e a busca de princípios éticos para as nossas ações. Então, pessoal, como a gente pode perceber, a moral ela vai sofrendo mudanças aí com o tempo. E por que isso acontece? Né? Isso acontece porque a sociedade ela está sempre em movimento, ela está sempre mudando, ou evoluindo, ou involuindo, né? Nem sempre as coisas vão mais para o progresso, para a questão positiva, mas de toda forma a gente vai sofrendo mudanças, né? Surgimento de novas tecnologias, novos conceitos sociais. E isso muda por quê? Por uma coisa que nós chamamos de indignação ética. Né? Podemos ver aqui que a indignação ética, ela é um sentimento que a gente tem no nosso dia a dia que vai fazer com que a gente reflita sobre a nossa moral. E aí, essa indignação ética, ela vai exercer uma permanente vigilância crítica sobre a moral para reforçá-la ou para transformá-la. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é a escravidão, né? Nós, durante muito tempo, no nosso país e em muitos outros países, né? Tanto nas Américas quanto na Europa, no mundo inteiro, passou por esse processo aí de escravidão, né? Um processo em que um ser humano subjugava o outro ser humano por N situações. E durante muito tempo isso foi considerado legal, moral e ético, né? Olha o absurdo. E aí, né, durante algum tempo as pessoas começaram a refletir, como assim um ser humano pode subjugar o outro, pode escravizar o outro, pode tratar o outro ser humano como se não fosse ser humano, né? E até muitas vezes pior do que se trata um animal. Então, esse tipo de reflexão que as pessoas começaram a fazer é o que a gente chama de indignação ética. A partir dessa indignação ética, foram se
surgindo debates, discussões, novas leis. É claro que isso tudo veio, né, com muitas mortes, né, às vezes guerras internas entre grupos, mas de toda forma, essa mudança social, essa mudança moral, né, de você identificar algo tão imoral e tão antiético como ético e como moral, mudou. E mudou por quê? Em princípio, em função dessa indignação ética e depois todo o movimento social que faz com que as leis mudem, com que as pessoas mudem as suas formas de pensar e de ver as outras pessoas. Então, essa indignação ética, ela traz esse movimento da moral. Então, a gente pode ver que a moral é um conjunto de normas? É. Essas normas são imutáveis? Não. E por que não? Por causa da ética. Porque a ética vai fazer a gente refletir sobre essas normas. Ok? Eu trouxe aqui para vocês, e eu espero que com essa reflexão ética que eu trouxe, a gente possa entender bem a diferença entre ética e moral. Tá? Vejam esse texto aí. Um policial em Nova York. Um policial em Nova York encontrou $35 mil enquanto fazia uma ronda sozinho. O policial, após a ronda, levou o dinheiro para a delegacia. Por seu ato, foi condecorado pelo prefeito e elogiado na mídia. Perguntado pelo motivo dele ter entregue o dinheiro, o guarda disse que pensou em ficar com o dinheiro, mas que por ser apenas $35 mil, pensou em sua aposentadoria e entregou o dinheiro. Qual é a reflexão ética que nós podemos fazer aí, né? A reflexão ética são duas perguntas que eu vou fazer para vocês podem pensar rapidinho sobre ela. Nessa situação que nós acabamos de apresentar, o policial agiu moralmente? O policial agiu eticamente? Então, ele encontrou um dinheiro, devolveu esse dinheiro e disse que tinha devolvido porque tinha pensado em sua aposentadoria, né? Então, a ação do policial foi ética? Foi moral? Vamos ver aqui qual é a resposta. Espero que vocês já tenham aí uma resposta também. O policial agiu moralmente? Se o policial agiu de acordo com o que é considerado certo pela sociedade ou de acordo com o que é esperado, sim, ele agiu moralmente. Então, o policial ele agiu de acordo com o que a sociedade esperava dele, o que a sociedade tem como certo? Sim, né? Porque ele devolveu o dinheiro, então ele fez a coisa certa, que era devolver o dinheiro. Então, nós podemos dizer que o policial agiu moralmente, porque ele fez a coisa certa de acordo com a moralidade social. E a segunda pergunta é: o policial agiu eticamente? Se o motivo da ação do policial for ético e baseado em princípios éticos, sim, ele agiu eticamente. Mas se seus motivos não forem éticos, ele foi antiético na sua ação. O que vocês acham, pessoal? Qual foi o motivo que o policial apresentou para devolver o dinheiro? Ele buscou um princípio ético ou ele pesou a situação, racionalizou a situação? O que vocês acham? Se ele racionalizou a situação, ou seja, eu vou devolver porque eu prefiro não perder minha aposentadoria, né, e devolver esse dinheiro. Se foi esse o motivo, não foi um princípio ético, então ele foi antiético na sua ação. É interessante você observar que nem toda ação moral automaticamente é uma ação ética, né? Então, nós temos exemplos em que nós temos uma ação moral e ao mesmo tempo antiética. Nós temos exemplos em que nós temos ação ética, mas imoral, né? E temos exemplo em que ocorre as duas coisas, né? A ação é moral e também é ética, ou seja, a pessoa faz a coisa certa pelos motivos certos, ou seja, pelos motivos éticos. Então, vamos ver qual é o raciocínio ético aqui dessa ação do policial. Nesse caso, podemos perceber que o policial agiu moralmente porque fez o que era certo.
Mas foi antiético porque o policial racionalizou a situação e pesou o que valia mais, a aposentadoria ou os 35 mil dólares, e optou pela aposentadoria. Para a ação do policial ser ética, ele deveria ter feito um raciocínio ético, devolver o dinheiro porque era o honesto, o certo. Nem passaria pela cabeça dele ficar com o dinheiro, baseado em seus princípios éticos. E aí, pessoal, vocês acham que esse exemplo deu para a gente entender bem essa diferença entre ética e moral? Eu acredito que esse exemplo, faz a gente entender essa diferença. Um dos principais objetivos da nossa aula hoje foi a gente entender essa diferença, entender esses conceitos de valores, de moral e de ética, para que a gente possa prosseguir os nossos estudos fazendo reflexões sobre se nós, como profissionais, estamos agindo moralmente, se estamos agindo eticamente, se desejamos agir eticamente, porque a ética é uma questão de querer, é uma questão de desejo. Ninguém nasce moral e ninguém nasce ético. Nós exercitamos a nossa moral e exercitamos a nossa ética cotidianamente, nas nossas ações, nas nossas relações com a sociedade. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido os conceitos que nós trouxemos. Está na sala de aula virtual de vocês todo o material necessário, as leituras, os textos que nós indicamos lá, para vocês aprofundarem os conhecimentos. Ok? Um abraço a todos e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.